Abra comigo em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Nós vamos reativar a nossa comunicação nesta noite. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, na minha versão que é NVI, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Diga comigo, tudo é possível àquele que crê. Fala para o seu irmão, tudo é possível se você crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Aleluia. Fecha os teus olhos, começa a conversar com o Senhor, porque Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você. Eu creio. Começa a falar com Ele, peça para o Espírito de Deus. Eu sei que aqui neste lugar tem profeta. Eu sei que aqui neste lugar tem pessoas ungidas e batizadas no Espírito Santo. Eu também preciso da tua oração nesta hora. Você que tem este entendimento, que tem essa maturidade, começa a falar com o Senhor. Fale com Ele agora. Ore, 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 ore na presença do Senhor neste momento. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por cada vida preciosa que está aqui. Eu te agradeço, Senhor, e te peço nesta hora, Espírito Santo, vem nos inspirar com a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco nesta hora, para que ao finalizar este mês de março, tenhamos mais uma motivação a seguir em frente. E que o mês de abril seja um mês que a nossa comunicação esteja completamente curada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, amados irmãos. Aleluia. E se você já está tomando posse desta palavra, já dê um aplauso a Jesus aí no seu lugar assentado. O mais poderoso aplauso que você puder dar, pode dar agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta passagem bíblica que Marcos relatou muito bem, também é mencionada pelo evangelista Mateus, o discípulo, pelo médico amado Lucas, e João Marcos, ele escreve de uma maneira diferente, com alguns detalhes, algumas nuances, algumas camadas com mais, vamos dizer assim, exclusividade, a mais do que Mateus e do que Lucas. E nós percebemos que nessa história, há uma família que está sendo atormentada. Uma família que está sendo atormentada por um espírito imundo. Você acompanhou a leitura, não acompanhou? E se você percebeu que um pai está clamando para Jesus, não é apenas um pai, mas a sua casa, a sua família está sendo atormentada por um espírito imundo. Esta família
tem uma dor. Talvez João Marcos, mais novo do que os outros aqui, tenha colocado esses detalhes porque ele sofreu algumas dores também na sua família. Ele sofreu alguns preconceitos em seu ministério. Depois, quando você lê o livro de Atos, você percebe que ele perdeu até a oportunidade de avançar na sua vida ministerial com o apóstolo Paulo. Não precisa baixar tanto, pode aumentar só mais um pouquinho que eu afasto a mão aqui. Perdeu a oportunidade de viver ministerialmente com o apóstolo Paulo. E depois ele teve o entendimento com maturidade que era o momento de ele voltar, se conectar com Cristo e viver um chamado especial. E aqui eu percebo que ele colocou esses detalhes porque ele trouxe à tona a dor de uma família. E eu quero te fazer uma pergunta: se você conseguiu entender quem pôde ajudar com a dor desta família? Quem será que poderia ajudar? Ele foi com o objetivo de se encontrar com Jesus, mas Jesus não estava lá. Quando você lê este capítulo inteiro, você vai lembrar que Jesus, um pouquinho antes, estava no Monte da Transfiguração com 3 discípulos. E naquele monte, houve ali um portal espiritual se abriu, e apareceu ao lado de Jesus, Moisés e Elias. E aqueles 3 discípulos que estavam com Jesus, viveram de uma forma espetacular, uma experiência que nenhum outro discípulo viveu. Jesus escolheu 3 discípulos, lá ficaram 9. Com esses discípulos que viveram essa experiência gloriosa, Jesus foi transfigurado, ficou com o corpo glorificado na frente deles e voltou para o seu ministério terreno. E ali, quando ele chega naquele momento, havia uma discussão acontecendo, porque aquele pai tinha uma dor na sua casa e foi procurar Jesus, mas ele não encontrou Jesus naquele momento. Estava ali 80% dos seus discípulos estavam ali, 9 discípulos, e eles não conseguiram. A multidão que estava lá não conseguiu atender a dor daquele homem. Como também havia aqui, verso 14, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Era neste cenário que este pai de família levou a dor da sua casa. Mas os discípulos que estavam lá não puderam ajudá-lo. Os mestres da lei que estavam ali discutindo com os discípulos, ao invés de ajudar, estavam apenas discutindo. E a multidão, que só estava querendo ver o que estava acontecendo, também não pôde ajudar. E é muito interessante essa proporção, porque no meio corporativo, há um estudo chamado gráfico de Pareto, teorema de Pareto. É um cientista, estudioso de sistemas organizacionais, que no século retrasado percebeu que sempre 20% das empresas conseguiriam produzir aquilo que 80% não produziria, que é o gráfico 20-80, né? Que 80% dos problemas são causados por 20% de situações. Na igreja, nós estamos todos aqui, mas se nós colocarmos as pessoas que trabalham, sempre vai dar 20%. E 80% só vem apenas para se acomodar e receber. E aqui também, 20% estava com Jesus. E 80% não conseguiu resolver a situação daquele homem. Então, já começa a pensar e a meditar nisso. Você faz parte dos 20% que está com Jesus? Ou faz parte dos 80% que não tem autoridade, não tem poder, não tem autonomia, não tem uma palavra reveladora para trazer a solução para a dor de uma família? E este homem não conseguiu ter a sua dor atendida neste momento. E os mestres da lei, que eram os detentores da teoria, com toda a sua teoria, não conseguiram atender aquele homem, porque solução dos problemas você pode até encontrar na teoria, mas a teoria não tem a ver com o poder de Deus. Uma vez Jesus disse para os mesmos fariseus: vocês erram porque vocês não conhecem nem o poder e nem as escrituras do Senhor. Então é necessário nós conhecermos o poder do Senhor. E olha, e também não foi na multidão que aquele homem encontrou a solução para a sua dor. E às vezes nós estamos com as nossas dores, temos as dores em nossos lares, e procuramos ajuda em tudo quanto é lugar,
mas não chegamos na pessoa certa. Eu quero te dizer que Jesus hoje ele está aqui e ele se interessa pela sua dor. Amém? Fale para quem está do seu lado, diga assim para ele ou para ela: Jesus, ele está interessado na sua dor. É verdade, porque foi isso que está destacado no verso 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Está aqui. Ele queria saber o que estava acontecendo, não porque ele era fofoqueiro, e não porque ele... Não, ele falou: o que está acontecendo? Eu quero saber o que está acontecendo. Não é? Jesus, ele se interessa da dor daqueles que o servem e até daqueles que também não o servem. Só que muitas vezes nós esquecemos isso, fazemos birra com Deus. Hoje eu estou revoltado com o Senhor. Cuidado, hein? Não, para que adianta? Eu não vou orar, não. Para que adianta eu orar? Sendo que as respostas não vêm. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou dobrar o meu joelho? Está igual esse texto que nós lemos agora há pouco, em Malaquias. As pessoas falando: só o ímpio que prospera? Que adianta eu obedecer os princípios do Senhor? Eu repreendo esses pensamentos carnais e malignos da sua vida em nome de Jesus. E declaro, e volto a dizer em alto e bom som: Jesus está preocupado com a sua dor. Posso ouvir um amém? E aqui nós vimos isso no verso 16. Mas olha o que acontece no verso 17. O homem fala, e ele revela a dor dele. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Ou seja, a dor desta família, a dor deste homem, representa um mal que nós vivemos nos dias de hoje. Talvez você está falando: olha, aquela casa está cheia de demônio. É um problema sim ter demônios numa casa, mas talvez o problema maior é aquilo que esses demônios causam. E sabe o que esses demônios, esse espírito imundo, maligno, estava causando nessa casa? Estava impedindo a criança e aquele menino de falar. O pai falou: meu filho não fala, o meu filho não se comunica comigo. Meu filho, apesar desta opressão, ou além desta opressão, eu estou falando aqui meu primeiro problema. O pai chegou e falou: o primeiro problema: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Ele falou: o meu filho está endemoniado, está batendo a cabeça na parede. O meu filho está endemoniado e por conta disso ele não consegue emprego, é um miserável. O meu filho está endemoniado e está nas drogas. O meu filho está com espírito imundo e este espírito o impede de falar. Porque além da opressão, o pai relata inicialmente que seu filho é impedido de falar. E eu quero já começar a trazer nesta noite, meus irmãos, que é necessário nós entendermos isso, porque este é o mal deste tempo. Nós não conseguimos nos comunicar, não conseguimos falar as nossas dores. Quando falamos, por conta de uma exposição enorme, a exposição enorme a telas, a redes sociais, a gente consegue conversar mais com as redes do que com as pessoas. Outro dia eu estava vendo numa rede social: Deus, por que você fez isso comigo? Está falando com Deus através do Facebook? Que negócio é esse? Agora Deus tem Facebook no céu? E as pessoas estão lamentando no Facebook, no Instagram, nos TikToks da vida, e não conversam com Deus. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer nesta noite é que você tenha uma comunicação reativada. Amém? Posso ouvir amém de quem está aí atrás? Então, só para saber se vocês estão ouvindo bem. Porque, queridos, este homem perdeu a comunicação com seu filho era impedido de falar. É necessário que a gente identifique, que nós identificamos, é necessário nós identificarmos o que está nos impedindo de falar. E o Espírito de Deus está falando que muitos filhos estão com a sua comunicação interrompida, impedida. Não conseguem se comunicar na sociedade. E quando se comunica, tem os seus direitos tolhidos. Temos acompanhado o que tem acontecido na história recente do Brasil. Sabia que na Constituição brasileira,
O maior direito que a Constituição dá ao seu cidadão, sabe qual é? O de poder falar. Só que aquilo que eu falo, muitas vezes não vai te agradar. E aquilo que uma pessoa que está passando na calçada da rua falar, talvez não me agrade. Mas ele tem o direito de falar. Mesmo que eu não concorde com ele, ele tem que falar. Isso é uma pluralidade social, que tem vários espectros, várias opiniões. Vimos, por exemplo, várias pessoas que foram protestar em um lugar e foram presas porque estavam protestando. Umas, obviamente, passaram dos limites, quebrando alguma coisa. Mas tinha gente, é só você buscar, que estava no ônibus, chegando no lugar, antes que ele abrisse a boca para protestar, foi preso. E uma irmã nossa, que faz parte da igreja, que pegou um batom e pichou numa estátua. A sua indignação, porque sociedade é isso, talvez não esteja contente com alguma situação, eu quero protestar, quero falar, eu quero pichar na rua o meu protesto. E aí, diante de tanta pressão, ela foi livre de ser presa durante 14 anos, distante de sua família, distante da comunhão da igreja, mas eu sei que tem um povo que está intercedendo por esta irmã. Irmã Débora, porque protestou com um batom. E olha só, queridos, comunicação na sociedade tentando ser impedida. Exerça o seu direito de falar. Eu não quero impedir ninguém de falar, mesmo que seja uma opinião contrária à minha, tenho o direito de falar. Talvez a opinião contrária que é a minha seja melhor. O que eu vou fazer? E eu não estou entendendo isso, eu vou ao altar, aos pés da cruz, e vou falar com o Senhor. Senhor, me ensina. Alguém falou, me deu um feedback que eu não concordei, mas se é verdade isso, eu quero receber de ti esta verdade, porque eu quero ser curado. Eu não quero que a comunicação seja impedida. Eu não quero que a comunicação em nossas casas, em nossos lares, sejam impedidas. Seja impedida, melhor dizendo. Por quê? Porque tem muita comunicação dentro da casa que está sendo interrompida. Que o pai não consegue conversar com o filho, que o filho não consegue conversar com a mãe, que os irmãos não conversam entre si e vivem numa síndrome de Caim e Abel, um querendo matar o outro. Mas em nome de Jesus, a comunicação vai ser reativada. Ah, pastor, não, está assim do jeito, olha, faz 10 anos que eu não falo com este meu primo, com este meu irmão, com este meu tio. Tá bom desse jeito? Olha, não tá bom desse jeito não. Clame ao Senhor para que haja uma oportunidade, para que o perdão seja colocado à mesa, que haja liberação de perdão, que haja uma reativação de uma comunicação. Pelo menos que você saia daquele momento com a comunicação reativada, com o coração limpo. Mesmo que a partir daquele momento você nem precise mais voltar a conversar. Que você nem precise mais voltar a viver no mesmo ambiente, porque talvez as coisas possam voltar a acontecer de novo. Mas se você sair limpo desta situação, com o coração purificado, com o coração perdoado e também ter tido liberado o perdão, você vai poder tirar um peso das suas costas e viver e andar em liberdade. Quem está entendendo isso, diga amém. Porque a comunicação tem que ser reativada pelo menos uma vez, no momento de pedir perdão, de receber perdão, e vocês seguirem os seus caminhos. Este é um dos cenários. A comunicação hoje está sendo impedida também, até mesmo nos casamentos. E olha, é difícil alinhar a comunicação no casamento. Não vou dizer que é fácil. Por quê? A estrutura feminina é feita de um jeito, a estrutura masculina é feita do outro, a mente feminina é de um jeito, a mente masculina é do outro. Então, até que haja o alinhamento dessa comunicação, leva tempo. Já vou fazer 30 anos de casado, estou arrumando agora a minha comunicação. 30 anos de casado, ano que vem. Oh, glória a Deus. Então, irmãos casados, quando a mulher está falando para você, olha, eu passei na frente de uma loja de sapato, você já começa a interpretar. Você pergunta, você quer algum sapato? Quando ela falar não, saiba que é sim. Quando ela falar sim, vai ser não. Quando ela falar talvez, aí lascou, aí você não vai saber de jeito nenhum. Porque é um jeito diferente de falar. E quando o homem, você tem que falar o óbvio.
Eu quero que você vá na padaria, compre 10 pães e 100. Você fala, traz pão e manteiga, pode ser que traga um pão e uma manteiga. Porque eu fazia isso. No começo do casamento, eu falava, traz um tomate. Eu pegava um tomate e levava um tomate para casa. Mas o que é isso? Você não pediu um tomate? Até entender que trazer um tomate quer dizer que eu vou pegar, escolher vários tomates. A comunicação tem que ser reativada. Amém? Nos casamentos, nas casas, na família, na sociedade, no convívio ministerial, a comunicação precisa ser reativada entre líder e liderado, entre ministérios. Temos que nos conversar para fazer a obra de Deus. Só que há uma mensagem mais, vamos dizer assim, mais forte ainda dentro deste texto. Porque este pai estava impedido de ouvir o seu filho falar. Aquele filho estava impedido de falar com seu pai. E aqui que nós começamos a compreender o que o Espírito Santo está querendo dizer nessa noite. Olhe para mim. Porque o pai quer que você reative a sua comunicação com ele. O pai quer que você reative a tua comunicação com ele. Este pai, a dor dele, eu quero ouvir o meu filho falar. Eu quero que meu filho me peça as coisas e eu não consigo ouvir. Eu preciso que o meu filho fale comigo. E olha, e o Espírito de Deus já está falando com alguns corações, porque o pai está te dizendo, meu filho, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você volte a se comunicar comigo. Eu quero que você volte a falar. Se você está sendo impedido de falar, fale comigo nesta noite. Então eu pergunto para todos nós, inclusive para mim, como que nós podemos então melhorar e reativar a comunicação com o nosso pai? Fale para o seu irmão, você precisa reativar a comunicação com o pai. Fale para o seu irmão assim, você precisa melhorar a comunicação com o nosso pai. Este homem viu isso. E Jesus deu uma bronca para os discípulos, né? Oh, geração incrédula, verso 19. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. E aqui eu já consigo entender um tópico dessa verdade. Sabe como nós podemos melhorar e reativar a comunicação com o nosso pai? Identificando a origem do problema. Quando Jesus pediu para que trouxesse o menino, diz aqui que então o Espírito se manifestou no verso 20, né? E no 21, Jesus pergunta para o pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Desde a infância. Ou seja, ele não falou desde o nascimento. Ele não nasceu com este problema. Na infância, este problema surgiu. E foi identificado o quê? A origem do problema. Você precisa identificar a origem da dor que tem afligido a sua casa, a sua vida. Você precisa identificar o caminho, quando foi que você passou a ter impedimento, a não ter uma comunicação clara com o seu pai. Quando que foi esta virada de chave para o mal? Porque até então, talvez você já conversou com Deus de um jeito. Talvez você falava com o Senhor com mais entendimento da vontade dEle. E aí isso foi se transformando numa religião. Essa comunicação foi ficando de uma forma religiosa. Essa comunicação foi virando uma reza repetitiva. E depois disso passou a parar de se falar todos os dias. E pouco a pouco a sua comunicação foi sendo impedida. Não saiu mais do coração, não saiu mais do teu espírito, mas foi uma mera repetição de palavras. E nós percebemos isso. A religião quer imprimir isso em nós. Que todo mundo fale do mesmo jeito. A oração do Pai Nosso é uma bênção, claro que é, porque é uma estrutura que nos ensina como orar. Mas quando você pega a oração do Pai Nosso e transforma isso numa reza, não é uma comunicação entre filho e pai. E o Senhor quer restaurar a tua comunicação nesta noite. E está te perguntando, lembra quando foi que começou esta falha na comunicação? Ah, foi quando eu deixei de olhar para o Senhor e passei a olhar para o homem. Quando eu comecei a entender
Quando eu achei que eu deveria seguir o homem ao invés de seguir Jesus, minha comunicação começou a falhar. Por quê? Ao invés de comunicar, eu murmurava. Ao invés de falar com meu pai, eu trazia o peso dos meus traumas, das minhas revoltas. O que Jesus quer que você traga para a presença dele é a sua dor e clame para ele: Senhor, tira esta dor de mim. Eu quero resgatar a minha comunicação com o céu. Eu quero que você resgate a tua comunicação com o Pai, porque aqui tem filho de Deus. Como filho bendito, você tem que conversar com o Senhor, porque é Ele que tem poder de estender a mão para você e te levantar com poder e autoridade. Então, é hora de nós abrirmos a nossa boca e falarmos com intimidade com o Pai. O apóstolo Paulo entendia isso, porque ele falou que foi derramado sobre nós um espírito de adoção. Esse espírito de adoção clama dentro de nós e que sabe o que quer dizer? Abba, Pai. Abba é uma palavra do original aramaico, que tem aí um significado poderoso no vocabulário hebraico. Porque estão as duas primeiras letras do vocabulário hebraico, que representam o Pai, o A e o B, que é o Aleph e Bet, coincidentemente com o nosso alfabeto. Então saiba que o Pai ele está próximo do Filho, porque talvez não seja coincidência, né? Mas a palavra filho no hebraico começa com a letra B. A palavra pai começa com a letra A palavra filho começa com a letra B, e os dois estão unidos na palavra pai. O Senhor está te chamando para se unir com Ele. E só recapitulando uma parte da pregação de domingo passado, quando Caleb subiu no Monte Hebron para conquistar, não se chamava Hebron, mas se chamava Kiriat Arba. E a palavra Hebron significa união, porque por conta da união de pessoas, houve uma conquista. Quando você se une novamente com o Pai, através de uma comunicação curada e reativada, você vai passar a ter mais conquistas na presença dEle. Posso ouvir um amém? Porque esta palavra é para aquele que é filho e precisa restaurar e restabelecer a comunicação com Ele. Sabe como podemos então melhorar e restaurar, reativar a comunicação com o nosso Pai? Está aqui ó, no verso 22. Muitas vezes, o Pai explicando, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha, eu quero te dizer que você vai restaurar a tua comunicação. Quando você passar a ter a certeza, quando você passar a saber que um caminho com Deus não é mais uma opção. O caminho com Deus é a única opção. Este homem foi até Jesus como se estivesse indo para mais uma porta aberta, para mais uma opção diante de todas que ele já tinha passado. Olha, será que você pode fazer alguma coisa? Como assim, será que eu posso? Se podes fazer alguma coisa, porque eu tenho ido, eu estou agora transliterando, eu tenho ido em tantos lugares, os mestres da lei não atenderam, a multidão não atendeu, os discípulos não atenderam, fui na porta A, fui na campanha tal, fui na campanha dos 7 dias da porta aberta, fui na campanha dos 40 dias do sal grosso, eu fui em tudo quanto é lugar, agora estou aqui buscando mais uma oportunidade, não é mais uma, é a única. Eu quero que você tenha certeza que o único caminho que vai te levar até o céu é Jesus. Eu quero que você tenha a convicção que o único poder que vai restaurar a tua comunicação com o Pai está na presença de Deus, aos pés da cruz, com a força do Espírito Santo. Então não entre por esta porta como se fosse mais uma oportunidade, porque aqui tem o único caminho, a verdade e a vida, e o nome dele é Jesus. Amém? Quando você compreende isso, você não procura atalhos, porque você tem caminho. O único caminho é Jesus. Este homem estava confuso. Eu sei que às vezes a dor traz confusão. A dor traz desgaste na nossa vida. Eu não vou conseguir medir a sua dor, como eu sei que você também não vai conseguir medir a minha. Então eu não vou menosprezar a sua dor, porque tem gente que menospreza a dor do outro e dá risada. Isso daí é só uma unha encravada. Ah, gastrite, eu já levei facada na barriga. Aí você exagera, né? Uma vez eu estava lá na praia e o meu pé
pisei alguma coisa lá pontiaguda e começou a dar uma coceira no meu pé. Aí cheguei meu sogro com o meu pé mancando, aí já falou assim, oh, cuidado, vai perder o pé, hein? E começou a tirar uma onda comigo. Vai ficar sem o pé, tá? Mas ele não sabia a dor que eu estava sentindo. E às vezes a gente não entende a dor do outro. Este pai chegou com a dor para a pessoa certa. Esta pessoa que é Jesus não era mais uma opção. A solução para a tua casa, essa crise no seu casamento, você pode até fazer, sim, faz. Procura um apoio dos seus líderes. Procura sim um apoio, talvez de psicólogos, talvez de outros grupos de apoio, como grupos de casamento. Mas o maior apoio que você vai ter, e o único que pode trazer a paz que excede o entendimento, se chama Jesus. Amém? O nome dele é Jesus. E este homem entendeu, porque ele ouviu de Jesus. Como assim se podes? No verso 23, olha lá. Se podes, ele respondeu. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Quando Jesus, ele falou isso no verso 24, imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me a vencer toda dúvida. E aqui eu entendo que eu posso melhorar minha comunicação com meu pai, e eu quero que você também melhore, quando você une a fé à sinceridade, quando você soma a fé, fé mais sinceridade é igual a resposta. Anota essa fórmula aí, hein, queridos, é inédita, eu não fico ouvindo pregação para pregar aqui para vocês não, vou direto no trono, tá gente? E o que sai daqui vem do trono dos céus, fé mais sinceridade igual a resposta. Aquele homem aprendeu a lição que era necessário crer. E quando ele ouviu isso, talvez seja uma das orações mais sinceras da Bíblia. Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Porque nós escutamos testemunhos e às vezes a gente fica com raiva. Ao invés de a gente se alegrar do testemunho do irmão, tem gente que fica com raiva. Só ele quer contar testemunho? Só ele que vai ali na frente contar testemunho? Quando vai chegar a minha vez? Já chegou. O maior testemunho que você tem é estar aqui na presença do Senhor e ser salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sim, demais coisas são acrescentadas no meio do processo da nossa vida com Deus. Sim, são. Mas o mais importante é nós chegarmos na presença dEle com sinceridade. Está aqui, Senhor. Olha aqui, está destruída essa situação. Olha, eu tenho uma compulsão em mentira. Por que eu sou assim se eu estou chegando diante de Ti com sinceridade? Ajuda-me e me livra desse espírito que me impede de falar com o Senhor, que me impede de falar a verdade para o meu irmão, para o meu próximo. E você pode enumerar as dores. Senhor, eu estou nessa situação há tanto tempo, nessa situação de miséria, dessa miséria emocional, dessa dependência emocional. Tenho medo de morrer sozinho, solteiro. Isso me traz pavor e me faz entregar para qualquer pessoa que vem e acabo sendo abusado, abusada. E esse ciclo se repete na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a entender essa situação. Estou me chegando com sinceridade. Mas para que isso aconteça, é necessário haver um autoconhecimento. Será que você está buscando a conhecer a você mesmo? E a colocar diante do Senhor as suas mazelas, os seus preconceitos? Porque eu também preciso fazer isso. Quando eu estou pregando aqui, queridos, não pense você que eu estou me isentando. Mas eu também preciso colocar diante do Senhor e a cada dia procurar me entender onde estão os meus erros. Por que que eu magoei às vezes a minha esposa, os meus filhos? E se não foi de forma proposital, foi algo que está dentro de mim. Então eu preciso arrancar este mal. Já que foi denunciado, preciso abandonar este mal e chegar diante de Deus com sinceridade. Senhor, ajuda-me porque eu quero estar com a minha família restaurada, com a minha comunicação sarada, curada, com a minha comunicação com os céus reativada. Eu não posso perder minha comunicação com os céus, nem eu nem você. Nós não vamos perder a nossa comunicação com o Pai dos céus. Então, o clamor que eu faço nesta noite para você é: ore com fé, mas ore com sinceridade. Diga assim, para você mesmo, com os teus olhos fechados, diga assim: eu vou orar,
com fé e com sinceridade. Por isso eu tenho certeza que haverá resposta para a minha vida, em nome de Jesus. Caminhando então, queridos, para a conclusão desta ministração, porque este homem passou a entender quem realmente era Jesus, que ele não era apenas uma porta, que ele era a porta, e que aquilo que ele não encontrou nos mestres da lei, na teoria, nos discípulos que estavam desconectados, porque 80% acaba ficando meio que desconectado, aquilo que não encontrou no meio da multidão, a multidão tem solução, a multidão tem rede social, a multidão tem imprensa livre, a multidão tem várias respostas, mas não está na multidão. A resposta está em Jesus. Amém? A comunicação curada e reativada está em Jesus. E aqui, diante de todo esse cenário, depois dessa oração sincera, Jesus viu que a multidão estava se aproximando. Então eu quero que você entenda que uma comunicação curada e reativada, ela não acontece apenas quando você volta a falar. Preste atenção, porque tem uma surpresa aqui. Como diz o jovem, tem um plot twist, é esse que vocês falam? Aqui no final dessa história. Porque para aquele pai, o filho só estava impedido de falar. Mas como Jesus sabe todas as coisas, havia mais um mal naquela comunicação que ele reservou para revelar no final. Jesus, verso 25, percebeu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O problema dessa comunicação, na verdade, não estava apenas que aquele menino não poderia falar, não podia falar. O que aquele pai não sabia é que seu filho, além de não falar, ele não escutava. Porque em um momento o pai falou isso, ele descobriu naquela hora que Jesus fez a oração. Ou seja, quando aquela criança ia na direção do fogo, o pai pensando, filho, filho, correndo atrás dele, ele não estava escutando. Quando aquela criança ia na direção da água, e ele, depois que se percebia isso, corria atrás do filho, filho, ele não estava escutando. A comunicação estava mais mal do que ele imaginava. E foi essa surpresa que Jesus revelou aqui na oração de libertação que ele fez: espírito mudo e surdo, eu ordeno. Porque, além de falar, nós precisamos aprender ou reaprender a ouvir. E eu quero repreender toda surdez espiritual, sai em nome de Jesus. Porque saiu daquele menino, o pai com uma boa vontade, gritando, clamando e ir atrás dele. Mas agora, tudo estava sendo restaurado, e nesta noite, tudo está sendo restaurado em nossas vidas, porque há uma palavra lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, que Deus revelou para Moisés, e Moisés escreveu para que todo mundo soubesse. Ele escreveu uma palavra assim, ó, chamar Israel, significa ouve Israel. E essa palavra chamar no hebraico, no original, a mesma palavra que é traduzida para ouvir, é traduzida para obedecer. E hoje, o Espírito Santo está dizendo aqui, chamar, ouça e obedeça, ouça e obedeça. Não é para obedecer o pastor, não é para obedecer o estatuto da igreja, não é para obedecer sei lá, como se diz, o livrinho de normas, doutrinas humanas. A doutrina que você vai obedecer é a doutrina bíblica e espiritual. Aquele que você está com dúvida de alguma coisa, peça para o Espírito Santo falar com você, ele vai falar. E você vai ter que obedecer. Filho, não entra nesse caminho. Aí você só quer falar. Não, já estou falando. Opa, é para ouvir. Tira, abandona a surdez. Filho, essa amizade aí, esquece, hein? Vai te levar para o buraco. Esse esquema que você quer fazer com essa pessoa, escute. Filho, agora o Espírito Santo falando. Filho, eu estou sendo obrigado até a ver suas redes sociais, que está difícil, hein?
Essas fotos aí, minha irmã, para que fazer essa cara, meu? Olha, que cara é essa? Então, você está querendo dizer que com isso? Com esse bico, com esse, sei lá, com essa... Rapaz, sou obrigado a ver sua rede social, ó. Essa foto sua aí, essa frase, está mandando indireta para quem? Fala direto com a pessoa. Indireta no status. Vai lá e trata. Somos seres sociáveis, seres sociais, seres relacionáveis, precisamos nos relacionar. Agora, você mandando indireta no status, achando que alguém vai ver, às vezes a pessoa que você quer atingir, nem ela está vendo, e você está passando vexame. E o Espírito Santo está falando o quê? Chamar. Escuta. Escuta o que eu estou te dizendo. Escuta o que eu estou te falando. Além de falar, precisamos aprender a ouvir. Ouvir e obedecer. Eu posso ouvir um amém aqui? Posso ouvir um amém de quem está entendendo? Quando todos os impedimentos saem, você é restaurado na sua comunicação. Você aprende a falar com Deus, mas também aprende a ouvir. Porque a comunicação é isso, é o ato de alguém falar e é o ato de alguém ouvir. Esta pessoa que ouve também depois fala e também ouve. E este ciclo da comunicação tem que ser curado com o nosso Pai. E aí, quanto mais, agora presta atenção, quanto mais você se comunica com o Pai do céu, quanto mais você ouve aquilo que ele está dizendo, o seu modo de agir passa a ser diferente, porque a comunicação foi curada. E deixa de ser uma teoria e passa a ter uma vida cristã na prática. E por conta das suas práticas, talvez a multidão não vai te entender. Talvez os mestres da lei não vão estar em concordância com você. Talvez 80% dos discípulos que estão desconectados, avoados, dispersos, distraídos, vão até te criticar. Talvez lá na escola, quando você fala mais com Deus, e você não está de acordo, não entrando na concordância das atitudes deste tempo, deste sistema, deste mundo, as pessoas vão olhar para você, isso daí parece um morto-vivo. Na opinião deles, você está morto. Porque você não está fazendo aquilo que eles querem fazer. Você não está falando do jeito que eles querem que você fale. Você não está se vestindo como eles querem que você se vista. Mas você anda na contramão desse sistema. Para eles você está morto. Ou morta. Mas para Jesus, olha o que acontece. Verso 28. Perdão. Verso 26. O Espírito gritou, agitou violentamente, saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem o quê? Ih, ele morreu. As pessoas estão falando a seu respeito. Ih, isso aí já morreu. Não conta mais com ele. Não estamos mortos, não. Estamos mais vivos do que nunca. Aleluia. O poder da vida, já profetizamos aqui. O poder da vida e da bênção já está derramada sobre você. E eu quero finalizar dizendo que se para o mundo você está morto, se diante de todos esses cenários, até parece que você está morto, mas Cristo, Ele te toma pela mão, aleluia, verso 27, mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou, e ele ficou em, então é isso que Jesus tem para você, Ele te toma pela mão nesta noite, Ele te coloca, Ele te levanta e te coloca em pé. Foi isso que o Pai falou para um dos profetas: põe-te em pé e falarei contigo. Eu estou restaurando minha comunicação com você, mas estou tirando você desta parte inferior, estou tirando você da lama, estou tirando você deste poço, estou te colocando de pé, estou te tomando pela mão. Já que você restaurou a comunicação comigo, agora você está em pé e vai voltar a andar, a correr e a voar na presença de Deus. O Senhor está estendendo a mão para você nesta noite. Você não vai ficar mais prostrado. Você pode até se prostrar diante da adoração, diante da presença do Senhor como adorador, mas se prostrar diante das situações, diante dos desafios, diante daquilo que quer romper com a tua comunicação, não! Porque Jesus está te tomando pela mão, e você vai ficar em pé, porque é Ele que te levanta. Aleluia! Pegue nas mãos do Senhor nesta noite.
Ele toma bem, profeticamente, uma das mãos profeticamente, o Senhor está tocando nas tuas mãos, está pegando nas tuas mãos nesta noite. Ele te pega, te toma pela mão, Ele está te levantando, você não estará mais caído, você não vai sair daqui caído como você entrou, Ele está te colocando em pé, está restaurando a comunicação contigo, você não apenas irá falar, mas também vai ouvir a voz do Senhor. Chamar Israel, ouve, ó Israel, ouve o Senhor teu Deus, e viva as suas promessas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dEle, e tomar posse desta palavra. Glória a Deus. E depois na sua casa você lê o que aconteceu depois, porque depois os discípulos queriam saber, por que nós não expulsamos? Jesus respondeu, e passou a falar para eles, olha, daqui a pouco, eu vou ser levado, para ser entregue nas mãos dos malfeitores, vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Sabe o que eles ficaram? Eles não entenderam essa lição do homem, do pai que restaurou a comunicação com o filho, porque a comunicação deles ainda estava conturbada com ruídos, e eles se entristeceram. Teve até um discípulo que falou, não, eu não aceito isso, eu vou repreender isso. Esta lição é uma continuidade, porque Deus, Ele quer falar, quer revelar aquilo que vai acontecer, mas como Ele poderá revelar, se os filhos não estão sendo libertos da surdez e da voz muda? Hoje, em nome de Jesus, estamos restaurando essa comunicação, e aquele que estava afastado vai voltar para a presença do Senhor, aquele que estava distante vai voltar a conversar com o Senhor, aquele que orava e falava com o Senhor, falava em outras línguas, e começou a esfriar, começou a se afastar, vai voltar ao primeiro amor, quando você era um bebezinho na fé, porque este mal acontecia desde a infância daquela criança, mas não foi desde o nascimento, e aqui Jesus restaurou, resgatou a condição de quando ele nasceu perfeitamente, e alguns aqui que nasceram pela fé, e abandonaram o primeiro amor, o Senhor está te trazendo de volta a viver este primeiro amor nesta noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, amados irmãos, amada igreja, com os teus olhos fechados, eu quero orar, para que hoje a comunicação seja reativada, restaurada. E eu quero primeiramente orar para que você que andou afastado dos caminhos do Senhor, você que entrou aqui pela primeira vez ou segunda vez, e nunca conversou com Deus como filho, a Bíblia nos ensina que é necessário nós reativarmos esta comunicação através de Cristo Jesus. Está escrito no Evangelho de João aqui, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda diz também em Romanos que se confessarmos com a nossa boca e cremos no coração que Ele ressuscitou no terceiro dia, nós seremos salvos. Isto nos garante que podemos nos tornar filhos de Deus com uma comunicação curada e reativada. Se você que está me assistindo, você que está aqui neste lugar, ou alguma pessoa está ouvindo minha voz em algum lugar, eu quero te convidar a reconhecer Jesus como teu Senhor, porque Jesus está aqui, Ele morreu por você, Ele se entregou por você, e Ele quer te dar uma chance de você ser feliz na presença dEle. Ele não é mais uma porta, Ele é a única porta, talvez seja a última porta e a última oportunidade, talvez seja, hein? Então, não perca. Se você quer aproveitar esta oportunidade que Cristo está te dando, para se tornar verdadeiramente filho dEle, para voltar para a presença dEle, para restaurar a sua comunicação com Ele, eu quero que você, onde quer que você esteja, me ouvindo ou me assistindo, ou neste lugar aqui presencialmente, coloque a mão no teu coração, e repita assim comigo esta oração pela fé, mas faça com sinceridade e com fé, fé mais sinceridade igual a resposta. Ore assim, bem baixinho, para você e Deus ouvir, mas permita que essas palavras saiam da sua boca. Diga assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração nesta noite, muda a minha história, eu desejo ter uma comunicação curada com o Pai do céu, e para isso acontecer, eu desejo me tornar hoje filho de Deus, eu desejo restaurar hoje a minha condição de filho, por isso com a minha boca eu confesso: Jesus Cristo, Tu és o meu único, verdadeiro, suficiente e eterno Salvador. Eu confesso agora e aceito a minha nova condição de ser chamado
Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém está hoje entregando seu caminho ao Senhor, a sua vida, restaurando a sua jornada com Deus? Faça um sinal com a sua mão, deixa eu te conhecer. Quem fez essa oração hoje com sinceridade pela primeira vez, e você está trazendo a sua vida aos pés da cruz? Olha, esta oportunidade quem está te dando é Jesus, e nós vamos orar por você de uma forma especial. E você que na tua casa que fez esta oração, a partir de agora, você se tornou filho de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Deus já vai entrar neste mês de abril com a tua comunicação curada, reativada e restaurada com o nome, pelo nome de Jesus. Amém? Restaurada com o Pai. O Espírito Santo vai trazer novas revelações. O Espírito Santo vai te trazer estratégias novas. Você não apenas vai falar, mas vai ouvir a voz do Senhor. Estenda tuas mãos para frente. Aleluia. Doce presença, meu Deus, que noite maravilhosa. Foi impactante estar na presença do Senhor hoje aqui. E nós vamos sair entendendo que o Senhor quer falar conosco. E nós vamos ouvir a sua voz. Diga assim: eu vou ouvir a voz do Senhor. Amém? Inclusive pode até colocar essa canção, que nós vamos finalizar com essa canção aí. Ouvir a tua voz. E você vai ser marcado por essa verdade espiritual em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua herança, sobre o teu futuro. Que você esteja com os teus ouvidos atentos, ouvidos para ouvir e para receber esta porção do céu a cada dia. Eu declaro um mês de abril debaixo do poder da unção do Senhor. Comunicação curada no lar, comunicação curada no casamento, comunicação curada entre filhos e pais, comunicação curada com os altos céus no mundo espiritual. Inclusive até os demônios vão ouvir a tua voz e vão estremecer, porque o Senhor está te dando uma voz de autoridade nesta comunicação. Vai debaixo desta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diga. Todo o povo de Deus diga. Dê um forte aplauso a Jesus. Deus te abençoe e ótima semana.